Eu sou Susana Mota e vou-te contar como é que eu passei do vazio de gerir milhões de euros a mentora de mulheres 40 mais que estão cá para viver a melhor fase da sua vida de sempre. Eu senti um vazio difícil de preencher. Na verdade, eu até cheguei a ir para a Índia. O luxo da Avenida da Liberdade, até o meu closet era contraste. Eu acreditava que eu tinha de ter mais, ter para ser. Depois de 40 anos a performarmos para fora, e que isso foi muito bom, que nos levou a chegarmos aos 40, mulheres feitas. Ganhar dinheiro é mais fácil do que encontrar segurança no nosso corpo. E hoje acredito que nós estamos aqui para viver mais, sermos mais e expandirmos com os 40. Sim, a explosão mais orgástica. Olá, seja muito bem-vinda ao podcast O Vazio dos Milhões. E eu vou partilhar contigo a minha história, que talvez podas espelhar com a tua. Perto dos 40 anos eu tive assim o maior wake-up call, maior clique possível. Eu estava num dos edifícios mais bonitos daquela que é para mim a avenida mais bonita da Europa, a Avenida da Liberdade em Lisboa. Assim, eu adoro aquela avenida, tem as lojas mais icónicas, mais luxuosas, tem beleza. Então eu adorava trabalhar ali naquela avenida e naquele edifício. Eu estava no topo, no 10º andar, a analisar milhões de euros. Eu era analista financeira de empresas que faturavam acima dos 50 milhões, como também do Estado português. Eu senti-me no topo, eu tinha um bom ordenado, eu também deixava o meu ordenado ali naquela avenida, não é? Ali naquelas lojas maravilhosas que estou doida assim, por malas. Isto para dizer que eu estava sentada na minha secretária, lá fora fazia um dia muito bonito de sol, e eu olhei pela janela e senti o vazio. Mas naquele dia o vazio chegou a doer. Eu estava ali a analisar milhões de euros. E o contraste que isso fez com aquilo que eu sentia dentro de mim. Eu estava no final da década dos 30 anos e, na verdade, eu sentia-me profissionalmente bem, empoderada. Eu tinha sido a primeira licenciada da família, o orgulho dos meus pais, que tanto trabalharam para me proporcionar estudos superiores, e eu sentia-me vazia. Eu sentia que eu não estava a viver o potencial da minha vida, porque tudo à volta era luxo, tudo à volta era milhões, e eu sentia um vazio muito, muito grande. Eu tinha a sensação que a vida estava a passar em modo TGV, sabes? Comboio de alta velocidade, em que travar é perigoso, saltar ainda mais perigoso pode ser, e desacelerar. Não existe esse botão. Eu sentia que tudo na minha vida era rápido demais. Eu vivia assim. Eu adoro viver mais, mas a questão é que eu sentia que nessa aceleração da vida, do piloto automático, eu sentia que eu não estava a experienciar a vida, ou seja, a saborear, como se eu me sentasse num restaurante bom, que eu adoro comer, e como se eu engolisse a comida. E para mim era aquela sensação de, como assim? Eu estou a ter esta experiência, eu estou no topo, eu ganho bem, eu tenho acesso a um estilo de vida que os meus pais não tiveram a oportunidade. Eu já tinha casa própria, carro próprio, férias.
Mas sabes, perceber que eu estava perto do marco dos 40 anos e eu não sabia quem eu era. Como se 40 anos tivessem sido todos projetados para agradar aos meus pais, para agradar aos professores, para agradar à sociedade, para agradar aos amigos que eu tinha, para agradar aos namorados, às amigas. E o que é que eu fazia para agradar a mim mesma? A verdade é que eu não me conectava com o meu corpo. Na verdade, eu senti que bloqueei o sentir para não magoar, a minha proteção, a minha armadura. Eu senti que eu nem sequer sabia quais eram as minhas necessidades. Sabes aquelas necessidades em que ninguém quer saber, só tu. Quando tu não tens que performar, não tens que atuar para ninguém, quais são as necessidades e os desejos? Na verdade, eu comprei casa porque os meus pais insistiram comigo, eu fui para a universidade porque os meus pais disseram tira um curso superior para seres alguém na vida, eu fui para a consultadoria porque quis experimentar o mundo de consultadoria, que era lá que se aprendia imenso, eu fui para o governo porque eu acreditava que tinha uma missão maior de gerir os dinheiros dos contribuintes e mesmo assim eu senti um vazio difícil de preencher. Na verdade, eu até cheguei a ir para a Índia, apanhei 3 aviões e cheguei lá e perguntei ao guru de yoga quem é que me pode ajudar a preencher este vazio aqui dentro? E ele me disse assim, minha cara, esse guru já mora dentro de ti. E eu, no meu alto do meu mal foram 3 aviões, não sei quantas horas, e está dentro de mim. Então eu estava completamente desconectada. E o que é incrível é que quantos mais milhões me passavam à frente, empresas que faturavam muito bem, que estavam com a economia portuguesa, o luxo da Avenida da Liberdade, até o meu closet era contrário. Aquilo me estava a dizer que eu não estava a ver. Porque, na verdade, eu via para fora, para o exterior. Eu estava super bem preparada para lidar com o mundo exterior e com as suas exigências sobre a minha pessoa. Mas o que, perto dos 40, este clique, é que estava a faltar a peça que era eu saber quem eu era em essência, o que é que pulsava realmente dentro de mim, quais eram os meus desejos, as máscaras que eu colocava para ser aceite, para ser a good girl, para ter resultados, para corresponder às expectativas dos meus pais, dos amigos, dos namorados, dos professores de yoga. Eu estou com roupita de yoga porque tive um insight de fazer este podcast a seguir uma prática de yoga. Eu estou ainda a desfrutar das crianças que estão em férias da Páscoa, então toda eu aqui yoga, a performance que os professores de yoga exigiam de mim, no sentido em que eu tinha a disciplina, a dedicação, a devoção de ir todos os dias ao tapete de yoga, e um dia eu vou-te contar esta história. E eles diziam, tu és a minha aluna maravilha, que é comprometida, então pratica mais, para o teu corpo abrir mais, para colocares as 2 perninhas atrás do pescoço e mostrares aos teus colegas como é possível. E eu ia ao tapete de yoga para performar, para agradar ao meu professor de yoga, aos meus, na verdade eu tive vários. Mesmo quando o corpo pedia descanso. E mais tarde eu vim estudar yoga e hoje digo-te, ainda que eu adoro a minha prática de yoga, o meu show de posturas de yoga, 10, 15 minutos de yoga são suficientes para tu ter os benefícios de uma prática de yoga. Mas naquela altura eu não acreditava nisto. Eu acreditava que eu tinha de ter mais,
ter para ser e não o ser para ter. Eu acreditava que quanto mais eu tivesse, quanto mais eu conquistasse em termos de ordenado, de posição profissional, em termos de viagens, em termos de experiências gourmet, em termos de malas, eu era validada, aplaudida pela sociedade, pelas pessoas mais próximas. E isso só revela o quão eu estava desconectada comigo mesma, com a minha essência do ser, de me conhecer, o meu mundo interno. Porque é aí que se dá este clique dos 40 anos. Depois de 40 anos a performarmos para fora, como forma também de defesa, e que isso foi muito bom, que nos levou a chegarmos aos 40 mulheres feitas, mas que por outro lado abriu muitas feridas emocionais. Feridas essas que não se fecham, elas simplesmente vão estando desinflamadas. Eu tenho aqui uma cicatriz, elas vão estando desinflamadas, porque sempre que nós, em alguma situação, estamos menos compensadas ou a situação vai bater naquela ferida, porque há sempre uma ou outra que nós temos mais, nós voltamos aqui para dentro e nós fechamos e nós voltamos a estar pequeninas. Ou então também podemos abrir e tornamos agressivas para nos proteger. Não sei. Esta é a minha história, a história que naquele dia, na minha secretária, quando eu olhei lá para fora, eu percebi o vazio dos milhões. Eu percebi que eu não me conhecia e eu não queria mais viver assim. Eu finalmente tive a percepção que estava a viver lá para fora para ser aceite. E eu naquele dia, eu disse, eu acho que ainda se pode dizer isto, chega! Ainda se pode dizer chega? Eu disse para mim mesma, eu vou fazer 40 anos e eu já decidi, porque é decidir, porque querer todas nós queremos. Eu naquele dia disse mesmo, eu decidi que os 40 anos vão ser a melhor fase da minha vida e depois de uma decisão de uma mulher de 40 anos, perto dos 40 anos, tomar a decisão, ela só vai e vai com tudo. Então eu tenho que te dizer que muito perto dos 40, se calhar 38, 39, eu comecei a preparar os meus 40 para viver com maturidade, segurança no corpo. Não é segurança financeira, porque nós vemos, não é? Nós somos da geração das provas globais, que acabou o crédito bonificado, da crise de subprime, das guerras. Segurança financeira, o dinheiro vai e também é bom que fique, não é? Mas ganhar dinheiro é mais fácil do que encontrar segurança no nosso corpo. É muito mais fácil ir trabalhar que nem umas loucas para poupar, para ir viajar, para comprar uma mala, do que encontrar a segurança no nosso corpo. É muito mais fácil projetarmos os nossos sonhos e o nosso sucesso num marido, numa mala, num título profissional, na mãe impecável, que os filhos vão para a escola todos lindos e imaculados. É muito mais fácil essa parte do que encontrar segurança aqui, neste corpo. E tu consegues isso quando tu decides por ti, em primeiro lugar, não te abandonares. Não te veres fatiada como uma fatia de pizza. Uma pizza toda ela, não é? Dividida em várias vezes. A fatia profissional, a fatia da família, a fatia da sexy lover. É preciso falar sobre isto. Da sexy lover, da mulher sensual, que explora o seu corpo. Eu não estou com isto dizer coisas como a linha vermelha, da mulher que sente bem na sua pele, no seu corpo, sente bem com a sua barriguinha. Nós mulheres estamos sempre aqui em guerra com a nossa barriga, com o nosso corpo. Segurança de passar em frente
a uma montra, uma vitrine e não ter medo de olhar e ver a nossa silhueta. Segurança de quem se cuida, de quem recusa se abandonar, recusa ser só uma coisa. Eu acredito muito, e atenção, que eu para dizer isto, e vou dizer isto publicamente, porque eu sou a mulher do racional. A mulher precisa ter estudos, a mulher precisa ter as certificações, a mulher precisa ter um curso extra. Eu tirei uma pós-graduação, vá lá, não meti no mestrado por causa do horário. O chefe disse, isso vai causar aqui um transtorno, neste momento estamos cheios de trabalho, e eu não me inscrevi no mestrado. A mulher que precisa de ler todos os livros, os podcasts. Isto para te dizer que segurança de seres tu mesma. E estava eu a dizer que a mulher que é racional vai te dizer isto em público. Eu acredito hoje que nós, mulheres, geração X, geração milenar, somos as 40 a mais, com muito power, com muito que podemos ser, não é? Há este trabalho interno para se fazer, e hoje acredito que nós estamos aqui para viver mais, sermos mais e expandirmos. Então o meu movimento é sempre este de expansão, de crescimento interno para espelhar lá fora. Não sei, mas a ideia é para eu expandir, para eu crescer cá dentro, para eu me lapidar a mim mesma. E é uma coisa que eu acredito muito nesta lapidação, exatamente como um diamante, não é? Um diamante vem de onde? Vem da lama, vem dos rios, das profundidades, não é? Então ele precisa de ser limpo, ele precisa de ser lapidado para brilhar, e depois até os diamantes mais raros têm as suas particularidades, não é? Brilha mais aqui, pronto. Isto para dizer que é isso que eu sinto, que quanto mais nós nos conhecemos, quanto mais coragem temos de olhar para as sombras, para as nossas camadas, despir as camadas, uma a uma, não à bruta, mas com delicadeza, com gentileza, nós conseguimos aceder cá dentro a quem nós somos. Exatamente, é como se o nosso diamante estivesse aqui no nosso coração e que podemos falar do coração e esta capacidade que nós, 40 mais, não temos muita, que é a capacidade de receber o open. Porquê? Porque não fomos formatadas para isso, porque as nossas mães não nos mandaram à vida e disseram, vai filha, confia. Não, vai filha, protege-te. Vai, usa as calças, estás no mundo dos homens, defende-te. Não é? Aquela postura exatamente o oposto da abertura. Eu vou em confiança, eu vou com o meu feminino, eu vou com o meu masculino interno. Este trabalho de estarmos seguras em nós para nos tornarmos mais amadas. E durante muitos anos o mais amado foi todo pelo outro. E eu descobri que este mais amado, em primeiro lugar, eu preciso de transbordar, eu preciso de sentir isso no meu corpo, de sentir isso por mim, de me acolher, de olhar ao espelho e gostar do meu corpo e não dizer coisas feias, de olhar à minha barriguinha e gostar, estar nem aí se estou maquilhada, se estou num podcast, estou no meio da natureza, senti, vim. E eu espero que vocês gostem deste sonzinho dos passarinhos e do risco que eu estou, porque há aqui abelhas, de vez em quando estou a ouvi-las. Então isto para dizer que se eu hoje me tornei mentora de mulheres 40 mais, para fazê-las fazer o processo, a jornada delas mesmas se encontrarem, o que é que elas precisam de se lapidar. Se eu hoje me transformei de analista financeira lá do vazio dos milhões, hoje esta missão que eu sinto, mentora de mulheres 40 mais, para que vivam a fase dos 40 mais com muita alegria, a melhor fase de sempre. Há a jornada a fazer, a jornada em que a mulher começa a amar-se a ela mesma,
independentemente se o outro aplaude ou não, independentemente se está com os lábios pintados, se está bem vestido ou não. Não quero saber. Eu estou bem, eu estou segura no meu corpo, eu estou amada, eu digo-me coisas boas em mim mesma. Isso é preciso saber receber, porque nós, mulheres 40 mais, o receber está muito ligado com o merecimento, não é? Com este sentido de merecimento. E nós, mulheres portuguesas, há uma rigidez, há uma escassez muito grande, então torna-se muito difícil receber só porque sim e sentir que merecemos. Quando é que nós sentimos que merecemos? Sexta-feira, ao final do dia, quando nós saímos do trabalho, depois de uma semana intensa de trabalho, o que é que nós pensamos? Eu hoje mereço, eu vou às compras, eu vou comer, porque eu trabalhei imenso, então eu mereço tudo o que eu quero. E se eu te disser que a segunda-feira pode ser o dia em que tu mereces? O dia em que tu mereces só por seres quem és. Mas eu não tenho de justificar nada. Merecimento, capacidade de receber aqui neste coração. E sermos mais amadas é um dos pilares. O outro é sermos sábias, sábias de quem nós somos, da nossa sabedoria interna, para nos tornarmos poderosas, porque nós somos da geração que mais lutou lado a lado com os homens. E com isso, o que é que aconteceu? Literalmente vestimos as calças. Esquecemos do feminino, da fragilidade, da vulnerabilidade e passámos a lutar com eles. Titãs, lado a lado com os homens. O que acontece é que o nosso corpo de mulheres não está preparado para viver o stress como os homens. E o que é que isso acontece? Adoecemos. Principalmente no nosso útero, na nossa barriguinha. Quantas de nós com tantas doenças aqui? Intestino, barriga, fertilidade, inflamação, tudo aqui. E de onde é que isto vem? Da toxicidade, do querer lutar com os homens lado a lado, né? O direito que nós temos de ocupar as mesmas posições, ganhar o mesmo que eles, mas o que acontece é que nós ainda temos o segundo turno. Eu sei que os homens já começam a ajudar-nos, mas quem nunca, porque é assim que a sociedade está formatada, e o quem nunca era em jeito de ironia, não é? Porque se uma criança está em casa e nós estamos a trabalhar, perguntam-nos, então mas quem é que está com as crianças? O pai, os avós? Então neste poder tornarmos mais poderosas, há algo que eu tenho trabalhado muito, é este poder do feminino, de estarmos enraizadas em nós mesmas e liderarmos o mundo. Como? Com a ferramenta mais power que nós temos, a liderança interna, e que começa na segurança e que começa quando nós nos escolhemos não nos abandonar. Não importa o que o mundo diz, importa o que nós dizemos a nós mesmas. E nós tornamos esta tríade, não é? Mais amadas, mais sábias, mais poderosas. E não ficamos por aqui, porque isto permite-nos viver o nosso corpo, viver a nossa essência. E os 40 dá-nos uma coisa assim que a juventude não deu. Esta segurança de estarmos bem na nossa pele. Não é o não quer saber, porque podes querer saber, podes pôr os botox, podes fazer os liftings ou aquelas coisas à barriguinha, não sei muito bem os nomes. Podes fazer dietas, não interessa. Mas algo de dentro
que é eu sinto-me bem na minha pele e eu vou viver, experienciar, porque aos 40 há assim a explosão mais orgástica. Mas quando nós estamos no nosso corpo, quando nós trabalhamos o coração, o nosso útero, não é que nós estamos a falar, que tem aqui também muita ancestralidade. Então isto para dizer que, e depois liga aqui com a nossa voz no mundo, com a nossa intuição, com a nossa racionalidade, nós somos um todo. Então este podcast, deixa-me só ver aqui, este podcast é um bocadinho a parte da minha história. A parte da história que um dia, naquele 10º andar, na Avenida da Liberdade, eu senti o vazio dos milhões e que fui para o Google. Fui para o Google pesquisar como é que eu podia ser feliz. Eu ainda sou do tempo do Google, eu sei que agora já há o ChatGPT, eu ainda não procurei, ainda não aprofundei muito. Como ser feliz. E o Google tentou agradar-me, tal qual hoje o ChatGPT faz connosco. Mas eu percebi que nenhuma resposta ressoava com o meu interior. Eu percebi que era voltar ao corpo, sair da mente, da intelectualidade, da racionalidade, dizer olá às minhas emoções. E para dizer olá às minhas emoções, eu tenho de saber o que é que eu estou a sentir, tenho de parar. Tenho de parar, tenho de conhecer a minha história, a história das minhas anciãs. Como é que eu hoje estou aqui? Conhecer as minhas crenças. O que é que a minha mãe me disse? Tantas vezes disse, filha, o dinheiro não nasce nas árvores. E eu fui para um mundo com escassez. E no lugar de escassez não há abundância. Então é preciso fazer toda esta jornada de conhecer todas as minhas camadas, tudo aquilo que hoje me tornam a mulher que eu sou, da analista dos milhões à mulher que hoje se sente muito empoderada como mentora 40 mais e para liderar e levar estas mulheres comigo. Há uma coisa que eu ainda não te disse e que eu vou contar mais pormenores no próximo podcast, que foi nas empresas ao longo de 20 anos eu senti sempre que eu tinha de disfarçar, de vestir um bom fato, bem maquilhada, toda arranjada, mas tentar não sobressair pelo meu corpo, pelo meu feminino. Então eu fui masculinizando, ainda que por fora parecesse toda boneca. E eu à noite, ao final do dia, sentia assim uma vontade enorme de me libertar, de conhecer o meu corpo. E fui aprender a fazer pole dance. De saltos altos, totalmente stripper, com varão, ali ao espelho, com mais 3 ou 4 mulheres, a dançarmos, a soltarmos. E sabes também o que é que eu descobri? Que o pole dance é maravilhoso para o nosso feminino, mas também que se pode tornar muito competição. Porque eu vinha do yoga, eu tinha força, eu tinha flexibilidade. E mais uma vez, as manobras do pole dance não despertaram a minha sensualidade, que estava no simples. Estava muito mais em posturas de chão, em posturas de movimentos muito pausados, com muita calma. E eu fui-me descobrindo o poder do feminino, que não estava em fazer mais, em subir ao varão, fazer de super mulher, uma perna para ali, outra perna para ali, rodopiar, chicotear. Não, estava aqui em sentir mais o corpo, em sentir, em fechar os olhos e ver os movimentos, as sombras no espelho, os movimentos, a mão, o pé, o feminino. E hoje, no meu auge dos 40, eu digo-te, a jornada continua, novas camadas. Mas a verdade é que eu hoje estou aqui de roupinha de yoga,
sem cenários idílicos, se bem que natureza não há melhor cenário, não é? Eu sinto-me cada vez melhor. E este é o meu desejo mais profundo para todas as mulheres 40 a mais. Porque esta pode também ser a tua melhor fase de sempre. A melhor fase da tua vida é nos 40 a mais. Acredita, é possível. E se estás pronta para fazer desta fase a melhor fase da tua vida, tu comenta pronta neste podcast, porque o melhor está a chegar. E eu digo-te uma coisa, que começa o countdown para o maior movimento das mulheres 40 a mais. E tu vens comigo. E vens comigo já no próximo podcast, que vai ser sobre um tema que nós começámos a falar aqui, sobre o sentir o corpo de uma forma bem sensual. O que é que o pole dance me trouxe? Preparada? Desejosa de ouvir o próximo podcast? Eu espero que sim. Até já, até já.